Bom dia, meus amigos e amigas. O meu abraço a você. Hoje, 6 de julho de 2025, domingo, vamos aqui trazer uma palavra de bênção para você. Amém? Deus te abençoe. O nosso texto hoje também é em Atos, capítulo 3, versículo 6. Amém? Atos 3, 6. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? O contexto desse texto, havia lá um rapaz que era coxo, né? Doente das pernas, dos tornozelos, artelhos. Desde sua infância, ele era trazido, colocado na porta do templo para pedir esmola. O templo é um lugar onde dá muita gente, e a gente vê às vezes ainda hoje, né, as pessoas mendigando na porta dos templos, pedindo esmola. E esse rapaz era colocado lá para isso. E aqui Pedro, no contexto aqui é Pedro e João, vão ao templo para a oração. E quando está entrando, certamente o rapaz lá esperando receber uma esmola deles dois. E Pedro dá aqui uma esmola muito maior do que aquela que o rapaz esperava receber, tá certo? O texto diz assim: porém Pedro lhe disse. Então, a palavra de Pedro é uma palavra de fé liberada ao homem. Então aqui vai para você que tem fé. Quando você estiver falando em nome de Jesus, é você que está falando. Eu, André, estou falando aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então Pedro disse, Pedro, porém, lhe disse. O que foi que Pedro disse? Pedro disse o seguinte: não possuo nem prata e nem ouro. Primeira coisa, disse: eu sou um liso. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando se Pedro viesse aqui hoje e olhasse assim a opulência dos gananciosos que ganham com o nome de Jesus, né? A igreja mais rica do mundo está em Roma, tá certo? Ele não pode dizer não temos nem ouro nem prata, né? Nós temos muito ouro e muita prata, mas não tem o poder de Deus. Isso é verdade, mano, porque é religião, é comércio e vai por aí, muitas outras. Ah, mas pastor, tem que ter dinheiro, senão não faz. Tem que ter a fé. O dinheiro é uma consequência. Você deve ter com consciência, não com ganância. Para tomar dos outros, mentir, dizer que se você der, você vai ficar rico, se você der, você vai ficar curado. Não. Pedro não pediu nada, ele foi dizer: rapaz, eu sou um liso igual a tu, não tenho esmola para te dar, não. Essa expressão, ela me chama muita atenção pela simplicidade de Pedro e João nesse momento, né? Andaram com Jesus, conhecia Jesus, tinha autoridade de Jesus. Então, assim, não possuo nem ouro nem prata. Isso para mim significa assim, que Deus ele não está preocupado aí com o seu dinheiro, com a sua riqueza, e nem vai se manifestar nesses lugares, não. As riquezas desse mundo, Jesus disse que pertencem a Satanás. Ai, pastor, você quer me dar seu salário? Não, eu faço abençoar meu salário e usufruo dele com gratidão. Mas é preciso a gente pensar nessas coisas. Olha, Pedro disse: rapaz, eu sou um liso também, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não possuo nada. Certo? Isso significa assim que Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, não. Deus está olhando para ver se você tem fé nele. Amém? Na sua simplicidade aí, meu irmão, não tenha medo de falar da sua fé, não, tá certo? Diante dessas autoridades aí que pensam que são alguma coisa, não são nada. Tape aí a respiração dele por uns 3 minutos, já era. É pó e barro que precisa crer, senão a alma já vai continuar no inferno, porque já está. Amém? Então, assim, não se pode assim, Deus não vai se impressionar com o que você é assim, eu sou. Não. Pedro diz assim: rapaz, eu sou liso também, tá certo? Até porque era pescador, tinha deixado de pescar, estava só abençoando em nome de Jesus. Olha, uma coisa que me chama a atenção também de Pedro nessa condição é que ele não exige dinheiro
do rapaz para abençoá-lo. Está entendendo? Rapaz, o que tu recebeu de esmola aí? Me dá que eu vou te curar. Porque é assim que os mentirosos fazem, gananciosos, ficam roubando o seu dinheiro. E aí, para dizer que Deus vai lhe curar. Deus vai lhe curar porque Deus cura, Ele é poderoso, é gracioso, é misericordioso. Amém? Então Pedro diz isso, eu não possuo nem ouro nem prata, mas aí ele vai dizer assim, mas eu tenho uma coisa aqui graciosa. E ele vai dizer assim, mas o que eu tenho, isto eu te dou. A fé é para ser compartilhada. A graça de Deus é para ser compartilhada. Essa fé maravilhosa que Deus colocou no nosso coração, ele diz, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Então Pedro tinha o quê? Pedro tinha uma palavra de autoridade em nome de Jesus. E essa palavra de autoridade que eu tenho, guardada as proporções de Pedro, que andou literalmente com Cristo, mas o Espírito de Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente, porque Deus é eterno. Então ele diz, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Então Pedro, ele revela assim uma palavra de autoridade para aqueles que servem a Cristo fielmente. Não estou preocupado com as situações, não. Eu sirvo a Cristo. É isso que eu tenho e é isso que eu dou. E ele vai dizer assim, em nome de Jesus Cristo, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Eu vou destacar aqui essa parte em três condições. Quer dizer, em nome de Jesus Cristo. Olha, isso significa que a autoridade é de Cristo. Amém? Eu estou falando aqui na autoridade de Cristo, de Jesus Cristo. Se não fosse por isso, eu não falaria. Para te abençoar. Que Deus abra teu entendimento hoje para você ser abençoado. Em nome de Jesus. Então ele diz, em nome de Jesus. É o nome de Jesus, é em Cristo. Você fica preocupado, vou ali, vou para lá, vou para aquele, acolá. Vá para Jesus. Porque os charlatões vão tomar o seu dinheiro e mentir. Tá certo? Distorcer a palavra. Quando ele diz em nome, ou seja, isso é o poder e a autoridade que só Cristo tem para curar o rapaz, para curar aquele homem, para abençoar, para lhe abençoar hoje. Só o nome de Jesus Cristo é que tem. Ele diz em nome, isso demonstra a autoridade de Jesus. Não era Pedro, não é o André. Em nome de Jesus. As religiões pregam religião, amado. Vou já dizer aqui, mostrar aqui um detalhe para você. E aí ele vê assim, o Nazareno. Olha, é importante lembrarmos que Cristo, ele é o Nazareno. Veio de Nazaré, na Galiléia, que Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus Cristo, o Nazareno, Deus eterno todo-poderoso. Então, é o Nazareno. Saber disso claramente. Foi ele que abençoou esse rapaz. E ele ressuscitou dentre os mortos. Vocês mataram Jesus, porque foram os religiosos que mataram Jesus e continuam matando até hoje. Né? Troca Jesus por qualquer coisa, está matando Jesus. Amém? Então é o Nazareno. Em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que veio lá de Nazaré, que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou. E interessante que aí Pedro disse assim, anda. O texto vai dizer que em seguida que Pedro tomou ele pela mão, né? Não teve assim, nojo de pegar na mão do mendigo. Né? Tem sacerdote aí que faz só assim, ó. Se pegar a mão, limpa. Né? Isso é religião. Então Pedro, o texto seguinte vai dizer que ele tomou pela mão e diz, anda. Não teve estardalhaço, apenas uma expressão, anda. Sem manipulação, sem enganação, sem pretensão pessoal, sem querer assim, sem enganar, sem manipular. Amém? Porque o que tem aí, meu querido, hoje em dia, muito, e desde sempre, é muita manipulação, tá certo? A ordem dada em nome de Jesus é simples. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Amém? O texto vai dizer que o rapaz ficou curado e saltou para dentro do templo. Sabe por quê? Porque os religiosos não deixavam nem o aleijado entrar no templo.
Isso é religião. E é um mendigo, entra não, fica aí fora mesmo. É assim mesmo. Só entra se tiver dinheiro para botar uma oferta bem gorda. Olha, nesse contexto, Pedro e João, ele, a seguir, se você ler todo o contexto, capítulo 3, capítulo 4, por essa cura que eles fizeram a esse rapaz em nome de Jesus, o Nazareno, Pedro e João foram presos. Mas eles foram presos, mas eles fizeram um discurso que muitas pessoas se converteram e tal e tudo. Então eles ficaram zangados por isso, porque ele estava falando em nome de Jesus, que tem a ressurreição dentre os mortos para quem crê em Cristo, para viver eternamente com Cristo pela fé. Isso que ele estava pregando. E por pregar a verdade foram presos. Olha, essa verdade da salvação eterna, que foi o que Cristo veio fazer na terra, não é mais nem pregada, não é mais nem falada. Só é o oba-oba, o teretetê, o reteté. Se não tiver aí um mistério, não serve. Mas a palavra simples da verdade da fé, levanta e anda. Essa não tem. E o discurso que ele vai dizer a seguir, olha, ele tá bom, aí é em nome daquele que vocês mataram, que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram. Aí os religiosos prendem, porque a religião ela quer falar de si e não do Nazareno, o Cristo que não tem religião. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse em outros vídeos. Eu pertenço a uma igreja chamada Igreja de Cristo no Brasil, implantada no dia 13 de dezembro de 1939, lá na cidade de Mossoró. Nasceu lá. No dia que essa igreja negar Jesus, eu saio dela, porque o foco é Cristo. Amém? E nós pregamos isso aqui, porque o foco é Cristo. Ele cura também? Cura. Eu mesmo já fui curado. Depois posso lhe contar aqui um breve testemunho. Cremos nisso, mas o fundamento é a salvação. Porque Pedro e João foram presos e aí apanharam. E aí os religiosos mandaram eles negar, olha, não vão mais pregar nesse nome não. Lê o texto lá no capítulo 12, no capítulo 4. Aí quando chega no capítulo 4, versículo 12, olha o que Pedro e João diz. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quer dizer, os religiosos açoitaram eles, mandaram eles, olha, não pregue mais esse negócio não. Ele disse, rapaz, não há salvação fora dele não. E nós vamos continuar pregando. E continuaram pregando, e graças a Deus que chegou até mim, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu me salvou. Isso é fé. Você precisa ter essa fé, que é a fé salvífica, que ninguém prega isso, mas não. Estão negando a salvação. Estão negando o sacrifício de Cristo na cruz. Usam o sacrifício de Cristo, usam o poder de Jesus para ganhar dinheiro. Mas deixa eu só lhe lembrar, lá em Mateus capítulo 7 está escrito um negócio muito interessante, porque no dia do juízo tem uma turma que vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós falamos línguas, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome, Senhor, fizemos maravilha. Aí Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, eu não os conheço. Curar alguém não é sinal de ser salvo, não. Você pode ser curado até em algum lugar por aí. Agora, vida eterna, salvação, graça de Deus é pela fé em Cristo, exclusiva em Jesus. Amém? O Jesus Nazareno, que morreu, ressuscitou, está no céu e vai voltar. Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje às 18 horas nós temos aqui um culto de adoração a Deus, aquele que é o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Vamos celebrar a ceia do Senhor também. Vem aí participar conosco, se alegrar na presença de Deus. Aqui nós falamos da Bíblia, o que nós entendemos. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Aqui é Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza, Ceará. 18 horas. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o Brasil, que liberte o Brasil dessa dominação do mal que está aí sobre nós. Eu creio,
Deus vai agir. Amém.